Exemplo. Considerando os algarismos do sistema decimal de numeração, determine. Letra A. Quantos números de 3 algarismos podemos formar? Letra B. Quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar? Letra C. Quantos números pares com 3 algarismos distintos podemos formar? Bom, esse exemplo aqui, né? Nós vamos tratar agora de formação de números, tá? Se você comparar bem aqui as alternativas aqui, né? A, B e C, que são os itens que nós temos aqui que resolver, está aumentando cada vez mais aqui uma restrição de uma alternativa para outra, né? Você perceba bem aqui que na letra A, ele pede apenas números de 3 algarismos. Depois continua, na letra B, 3 algarismos, porém ele quer que esses algarismos aqui sejam distintos, né? E na letra C, além de você ter 3 algarismos distintos, ele quer agora que esses números eles sejam números pares, tá? Então aqui começa a aparecer aqui a questão das restrições que eu comentei com vocês, né? Você vai identificar as restrições e você sempre vai dar prioridade para resolver a maior restrição. Bom, vamos focar aqui primeiro, na letra A do nosso exercício, tá? Eu quero determinar quantos números de 3 algarismos podemos formar. Se eu quero formar número de 3 algarismos, esses números que eu vou pensar, eles têm que ter 3 dígitos, que é referente à unidade, dezena e centena, tá? Então, o que acontece aqui? Para eu formar esses números, ele deixou bem claro que nós vamos considerar o sistema decimal de numeração. Então, quando fala sistema decimal de numeração, nós vamos adotar aqui todos os números que vai de 0 até 9. E aí, nesse conjunto aqui, você vai perceber que nós temos um total aqui de 10 possibilidades, tá? De 1 até 9 você tem 9 números, com mais o 0 você tem aqui 10 possibilidades. Bom, como aqui eu quero formar números de 3 algarismos, eu comentei com vocês que esses números vão ter unidade, dezena e centena. Então pensa bem o que eu falei aqui. O número não vai ter unidade ou dezena ou centena. Ele tem que ter unidade, dezena e centena. Então essa primeira caixinha aqui é referente ao primeiro dígito, a segunda ao segundo dígito e a terceira ao terceiro dígito. Com isso, o meu número, eu garanto que ele vai ter 3 algarismos, tá? Agora a dica que eu te dou é o seguinte, sempre que você for trabalhar com a construção de números, tá? Eu adoto o seguinte critério, tá? Eu gosto de chegar aqui no cantinho aqui, e sempre escrever números que têm 3 dígitos. E aí, eu sempre escrevo números que têm algarismos repetidos, que não têm algarismos repetidos e que têm o 0. Porque você vai ver agora aqui, que toda vez que o 0 tiver parte do seu conjunto e você for trabalhar com números, você vai ter que tomar um certo cuidado, tá? Então me ajuda agora aqui, na análise aqui, Eu tenho aqui o número, 130. O 130, ele atende o que está acontecendo aqui na letra A. Eu quero que um número de 3 dígitos, 130. Poderia ser, por exemplo, aqui, o 103, correto? Agora, quando eu coloco o 0 aqui, na primeira posição, esse número que você está vendo aqui, ele deixa de ter 3 dígitos e passa a ter apenas 2 dígitos. Porque aqui você vai cair no caso do 0 à esquerda, né? Então aqui você tem, centena, dezena e unidade. Centena, dezena, unidade. Centena, dezena, unidade. Nesse caso aqui, a centena sua vale 0. Então esse número aqui, ele deixa de ter 3 dígitos e passa a ter 2 dígitos. Então nessa letra A aqui, você tem que tomar cuidado que quando eu fiz aqui essa análise, eu percebi que aqui tem uma restrição, tá?
Por mais que o exercício não deixou claro para mim, tá? Se você quer fazer exercício de 3 algarismos, você tem que perceber que aqui existe uma restrição. Qual que é a restrição? Essa primeira casinha sua aqui, ó, não pode em momento algum assumir o valor de 0. Agora eu vou chegar aqui, ó, colocar números repetidos e vou analisar. Ó. 677 atende o que pediu na letra A? Atende. O algarismo aqui ó, são 3 dígitos, né? Ele tem centena, dezena, unidade. Então aqui eu percebo que não tem problema nenhum haver repetição de números. Então a única restrição aqui que eu tenho é que a primeira casa não pode em momento algum assumir o valor igual a 0. Tá? Então se aqui não pode ser 0, quem é que pode aparecer aqui nessa primeira casa aqui? Ó? Pode ser o 1, que aí eu vou ter o número 100 e alguma coisa. Pode ser o 2, que vai ser 200 e alguma coisa. 300 e alguma coisa. 400 e alguma coisa. Assim por diante. Até chegar no 9, que vai ser o 900 e alguma coisa. Então aqui embaixo, ó, eu comentei com vocês que eu coloco sempre possibilidade. Possibilidade. Tá? Então aqui ó, são as possibilidades que podem subir a primeira casa. Em cima é a quantidade que representa o que eu coloquei embaixo. Então de 1 até 9 existem 9 possibilidades. Agora, toma muito cuidado. Esse 9 que você está vendo aqui ó, não é o 9 que aparece aqui embaixo. Tá? Esse 9 aqui de cima é para falar que aqui embaixo existem 9 possibilidades. Correto? Bom, quando eu for preencher a segunda casinha, vamos supor que nessa primeira casa aqui, ó, eu escolhi o número 3. Então, estou pensando aqui na minha cabeça que eu estou formando o número 300 e alguma coisa. Tá? Como eu percebi que pode haver repetição, então se aqui aparecer, por exemplo, 3, não tem problema nenhum que o 3 apareça de novo. Então, o que acontece aqui? Ó? Como aqui a minha restrição era o 0 não podia aparecer na primeira casa. Só que agora ele pode aparecer nas casas restantes. Ele pode aparecer na casa da dezena e inclusive na casa da unidade. Então agora aqui para a segunda casa, vai poder aparecer o 0, o 1, o 2, o 3, assim por diante, até chegarmos no 9. Então o total de possibilidades que eu tenho aqui agora equivale a 10. Quando eu chego aqui de novo, vamos supor que eu escolhi aqui o 3. Ó. Eu estou pensando no número 330 e alguma coisa. Então, na terceira casa, pode novamente aparecer o 0, ou o 1, ou o 2, ou o 3, até o 9. O que mostra aqui novamente que eu tenho um total de 10 possibilidades. Bom, está claro para mim que como tem que ter 3 algarismos, eu tenho que ter o primeiro, o segundo e o terceiro. Então, agora aqui eu vou aplicar o princípio multiplicativo. 9 vezes 10 vezes 10. 9 vezes 10, 90. Vezes 10, 900. Então, com os algarismos do sistema decimal, eu consigo fazer 900 números, né, de 3 algarismos. Resposta aí da letra A, 900. Vamos fazer agora aqui ó, a letra B. Tá? Você vai ver que a letra B agora aqui, ó, ela parece uma restrição. Tá? Uma segunda restrição. Então, o que acontece aqui? Ó? Letra B. Quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar? Então, novamente, eu vou usar o sistema decimal. Eu já tenho que tomar um cuidado agora aqui, que eu já sei que eu tenho uma restrição que não pode começar por 0, porque senão o meu número, em vez de ter 3 algarismos, ele vai passar a ter 2 algarismos. Tá? Então, já tem uma restrição. E aí, meus queridos, apareceu agora aqui uma outra restrição, que ele fala que tem que ter 3 algarismos distintos. Então, quando eu chego aqui no cantinho, aqui no meu rascunho, ó, vamos lá. Eu tenho um número aqui, ó, 130. Esse 130 tá ok. Tenho o número aqui, ó, 103. Ele tá ok. Tenho o número 013.
Essa restrição aqui, ó, eu já identifiquei. Comentei com vocês, ó, não pode começar pelo 0. Só que agora, quando eu coloco aqui um número de dígitos repetidos, eu vou perceber que esse cara também aqui está fora. Ele não atende. Ele é um número ruim. Por que ele é um número ruim? Porque o exercício deixou bem claro que eu quero ter 3 algarismos distintos. Então, note que não pode haver, em momento algum, repetição de dígitos. Tá? Então, aqui eu tenho 2 restrições. Tá? A restrição mais forte é começar por 0. Então, você não pode, em momento algum, começar por 0. Depois que você escolher o primeiro dígito, você vai ter que tomar cuidado com os dígitos seguintes, porque não vai poder haver a repetição. Tá? Então, vamos lá. Novamente aqui, ó, eu tenho aqui 3 caixinhas, né, ó, que significa o primeiro dígito, o segundo dígito e o terceiro dígito. Bom, já percebi que aqui primeiro eu tenho uma restrição, que não pode ser o 0. Então, o que acontece aqui? Ó? Eu já sei que aqui, em momento algum, o 0 vai aparecer. Se o 0 não vai aparecer, eu não utilizei o 0 ainda. Então, quem é que vai aparecer aqui? Ó? Pode ser o número 1, o número 2, o 3, o 4, assim por diante, até chegar no 9. Diante do fato de que aqui não pode ser 0, sobraram quantas possibilidades aqui ao todo? Né? Eu tenho um total de 9 possibilidades. Aí, lembrando que esse 9 aqui não é o 9 aqui de baixo. Tá? Existem 9 possibilidades. Como aqui apareceu agora a palavra distinto, algarismos distintos, eu vou chegar agora aqui e vou escolher um número. Por que eu vou escolher esse número? Porque o número que aparecer aqui na primeira casa, ele não vai poder aparecer nas casas seguintes. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos supor que aqui eu vou escolher o 2. Então, estou pensando no número 200 e alguma coisa. Então, como eu já utilizei o 2, ele não vai poder aparecer na dezena e nem na unidade. Correto? E assim por diante. Qualquer decisão que eu tomar aqui, ó, eu tenho que excluir o número da casa seguintes. Agora, perceba que o 0 ele não foi utilizado ainda. Tá? Então, vamos lá. Ó. Aqui eu tenho 9 possibilidades. Tá? Eu vou escolher um número aqui agora. Aqui, ó. Vou escolher o número 2. Se eu escolhi o número 2, quer dizer que agora aqui na casa da dezena, o número 2 está excluído, porque eu já usei o 2. Porém, quais são os caras que vão poder aparecer aqui agora? Ó? Vai poder aparecer o 1, o 3, o 4, até o 9. Inclusive, você agora pode garantir que o 0 apareça aqui. Por quê? Uma vez que o 0 não foi utilizado, você pode contar com o 0 na segunda casa, porque ele pode aparecer na dezena ou então na unidade. Você só tinha que excluir ele da centena. Então, aqui agora, ó, eu tinha um total de 9 possibilidades. Como eu tirei um número, aqui seriam 8. Só que agora o 0 volta a poder aparecer. Então, agora, se você contar direitinho aqui, ó, de 0 até 9, você tem 10 números. Menos o 2, volta aqui a ter 9 possibilidades. Agora, ó, eu vou escolher aqui um número. Vamos lá, vou escolher o 4. Então, ó, eu estou pensando no número 240 e alguma coisa. Quando eu for preencher aqui agora, ó, quais são os números que vão poder aparecer? O 0, o 1, o 2 não vai poder porque eu já usei ele lá na centena. O 3 vai poder aparecer. O 4 não vai poder porque eu usei ele aqui na dezena. E aqui vai poder aparecer o 5 até chegar no 9. Então, de 0 até 9, eu tenho um total aqui de 10 possibilidades. Tiro o número 2 e tiro o número 4. Sobraram aqui 8 opções. Como eu sei que o meu número tem que ter primeiro, segundo e terceiro dígito, vou aqui aplicar novamente o princípio multiplicativo. 9 vezes 9 vezes 8. Quando você proceder aqui com essa multiplicação, 9 vezes 9, 81.
vezes 8. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 8, 64. Você vai ter um total de 648 números. Correto? Bom, eu acho, sugestão, é muito importante você fazer essa análise aqui, ela te ajuda muito. Então eu sempre faço aqui o seguinte análise. Eu sempre coloco o zero no meio, quando ele faz parte do conjunto, começo aqui a alterar a posição desses números, e aí você perceba também que eu sempre coloco um número qualquer que tenha repetição de algarismo. Aí eu consigo fazer, na verdade, essa análise. Tá? Vamos pular agora aqui para a letra C. A letra C, você vai perceber aqui agora que nada mais é do que a letra B com uma outra gravidade. Tá? Eu falo gravidade sim, com uma outra dificuldade a mais que ele colocou. Mais uma restrição. Tá? Então aqui acontece aqui, eu quero formar de novo números com 3 algarismos, e esses algarismos têm que ser distintos. Que foi, na verdade, o que nós fizemos na letra B. Só que agora, quando você lê o exercício, quantos são os números pares com 3 algarismos distintos que podemos formar? Ele deixa bem claro que o seu número agora tem que ser um número que? Par. Número par são números que você consegue dividir por 2. Né? Então, o que acontece aqui? Olha, quando eu formo aqui aquele rascunhozinho que eu comentei com vocês, eu vou pensar nesse número aqui. Aqui, olha. 1, 3, 2. Esse número aqui, ele é um número par. Você vai olhar, na verdade, só a última casa. É ela que importa para definir se o cara é par ou se ele é ímpar. Tá? Agora, esse número aqui, olha, é 420. Ele também é par. Né? 402. Ele também é par. 0,42. Ele é par. Porém, não pode começar por quem? Por 0. Tá? Vou colocar esse número aqui, 644. Ele é par? É. Porém, ele não atende, uma vez que o 4 repete. Então, esse cara aqui está fora. Tá? Então, o que acontece aqui? Eu tenho aqui uma primeira restrição, que o número não pode começar por 0. Tem uma segunda restrição, que esses números têm que ser algarismos distintos. E tem uma terceira restrição, que eu quero buscar apenas números que são pares. Tá? Então, esse exercício aqui em específico, toda vez que eu trabalho um número sim com essa natureza e que o 0 está incluso, eu tenho uma tendência aqui, na verdade, de dividir esse exercício em 2 partes. Tá? Eu sei que para um número ser par, eu vou olhar aqui sempre a última casa. Né? Então, para ele ser par, ele pode terminar em 0, ou 2, ou 4, ou 6, ou 8. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dividir esse exercício aqui em 2 partes. Tá? Eu vou definir ele aqui. Eu tenho aqui 3 casinhas e 3 casinhas, porque são 3 algarismos. Já está claro para mim aqui que essa primeira casinha aqui não pode ser 0. Tá? Aqui não pode ser 0. E o número tem que ser par. O que vai definir aqui se ele é par é sempre a última casa. Então, por que eu vou definir isso aqui de 2 maneiras? Eu vou pensar em 2 casos. O primeiro caso aqui que eu vou fazer, eu vou obrigar que esse número aqui ele termine em 0. Uma vez que eu falo que esse número que vai terminar em 0, eu já estou resolvendo lá a situação da primeira casinha. Por quê? Uma vez que esse número que termina em 0, eu já garanto que esse cara aqui nunca vai começar por 0. Tá? Então, para ele ser par, ele tem que terminar em 0. Qual que é a vantagem de terminar em 0?
eu já garanto que ele não vai iniciar por 0. Tá? Só que para ele ser par, ele pode terminar em 0, mas não somente em 0. Então ele pode terminar em 0, ou então ele pode terminar em 2, ou 4, ou 6, ou 8. Agora, ó, eu vou focar aqui nessa primeira situação. Bom, como aqui eu quero que ele termine em 0, existe uma possibilidade, tá? Porque de 0 até 9 existe apenas um único número. Como aqui eu já falei que ele vai terminar em 0, sinal que eu já utilizei o número 0. Se eu já utilizei o número 0, tanto na primeira casa quanto na segunda, não vai acontecer o fato do 0 aparecer. Então, quem é que pode aparecer aqui na primeira casinha? Pode aparecer o 1, ou o 2, ou o 3, ou o 4, até o 9. Bom, eu quero que fique claro para você aqui, ó, que esse 1 que está aparecendo aqui, ó, é referente a um número 0. Existe um número 0, tá? Então, quando eu chego aqui agora, ó, eu tenho um total aqui de 9 possibilidades. Tá aqui, ó. Bom, já utilizei o 0, tirei o 0 daqui, porque não podia. Tá? E por que eu tirei ele daqui? Além dele não poder aparecer aqui, eu já utilizei o 0 aqui atrás. Então aqui sobraram 9 possibilidades. Vou escolher um desses números aqui, ó, tá? Vamos supor, escolhi o 3. Quando eu for preencher a dezena aqui agora, ó, eu vou tirar o 0. Por que eu vou tirar o 0? Porque eu já usei ele aqui na última casa. Então o 0 está fora. Aqui vai poder aparecer o 1, o 2... O 3 está fora porque eu escolhi o 3 aqui, ó. Então vai poder aparecer o 4 até o 9. Eu tinha um total aqui de 10 números, menos o 0 e menos o 3. Sobraram aqui 8 possibilidades. Tá? Então essa primeira situação aqui, ó, eu estou pensando em números de 3 algarismos distintos que termina em 0. Agora eu vou chegar para a segunda situação, né? Perceba que a situação agora aqui, ó, eu estou garantindo que ele é par. Porque ele vai terminar em 2, ou 4, ou 6, ou 8. Então aqui ele tem um total de 4 possibilidades. Novamente, esse 4 aqui, ó, não é o 4 que está aqui. Esse 4 é para falar que tem 4 possibilidades. Correto? Bom, como é que eu tenho 4 possibilidades, eu vou escolher um número qualquer aqui, ó, tá? Então, vamos supor que, olha, eu vou escolher o número 6. Então, quer dizer que aqui eu tenho 4 possibilidades, mas eu estou supondo que quem apareceu aqui, ó, foi o número 6. Então, o 6 não pode aparecer para cá. Vou lá na primeira casinha, tá? Quem é que não pode aparecer aqui na primeira casinha? O 0, porque não pode começar por 0. Né? Então, aqui pode aparecer o 1, o 2, o 3, o 4, o 5. O 6 agora não pode aparecer porque eu utilizei o 6 aqui na unidade. Então vai aqui até chegar no 9. Aqui eu tinha 10 números. Tirei o 0 e tirei o 6. Sobraram aqui 8 possibilidades. Agora eu vou chegar aqui, ó, e vou escolher aqui mais um número. Tá? Vou escolher, por exemplo, aqui, ó, o número 3. Quando eu for preencher aqui agora a casa da dezena, tá? Note que o 0 ele não podia aparecer aqui. Só que o 0 não foi utilizado ainda. Eu só utilizei o 6 e o 3. Então aqui quem é que pode aparecer aqui? Ó? O 0, o 1, o 2, o 3 está fora porque eu escolhi ele aqui na centena. O 4 pode, o 5 pode, o 6 não pode porque eu escolhi ele aqui na minha unidade. E aí vai indo aqui até chegar no número 9. Então, novamente aqui, ó, eu tinha um total de 10 números. Tirei 2 aqui e caiu para 8. Na verdade, pessoal, aqui eu tinha 8. Ó. Se você tirou 1, aqui era para cair para 7. Mas por que volta a ser 8? Por causa do 0 que pode aparecer novamente. Então, aqui eu vou ter um total de 8 possibilidades. Bom, já sei que o meu número pode ter o primeiro, segundo e terceiro dígito, ou então primeiro, segundo e terceiro dígito.
tá? Então, eu vou aplicar o princípio multiplicativo aqui, ó, 2 vezes, tá? Vou multiplicar aqui, ó, 9 vezes 8 vezes 1. Esse ou vai se transformar no mais, tá? E aqui eu vou multiplicar 8 vezes 8 vezes 4. Bom, perceba que nesse exercício aqui, ó, ficou claro para a gente que eu tive que usar o princípio multiplicativo juntamente com o princípio aditivo, tá? Então agora, ó, quando a gente resolve que essa multiplicação, 9 vezes 8, 72 vezes 1, 72, mais 8 vezes 8, 64. 64 vezes 4, vamos fazer no cantinho aqui, ó. 64 vezes 4. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 6, 24. Com 1, 25. Então vai dar 256. Somando agora com 72, tá? 6 com 2 vai dar 8. 5 com 7 dá 12. Vai 1. 1 com 2, 3. Vamos chegar aqui no total de 328 possibilidades. Ou seja, existem 328 números de 3 algarismos distintos que são pares. Bom, esse aqui foi um pouquinho mais trabalhoso, tá? Eu espero que você tenha acompanhado, na verdade, aqui o nosso raciocínio, né? E deixo aqui mais uma vez aqui uma dica para você praticar com os exercícios, fazer bastante exercício. Quanto mais exercício aí você conseguir fazer, você vai cada vez mais aí ter uma bagagem maior aí para estar trabalhando com análise combinatória. Vou fazer agora aqui um comentário, tá? Uma outra maneira de fazer esse exercício aqui, que seria até mais simples, seria você fazer o seguinte raciocínio. Na letra B, nós encontramos um total de 648 números de 3 algarismos distintos, tá? Desses 648 números aqui, ó, você vai ter aqui dentro uma quantidade que é par e uma quantidade que é ímpar. O que nós fizemos aqui nesse exercício foi calcular exatamente quais são a quantidade par, tá? Mas você poderia fazer aqui, ó, um outro raciocínio. Você poderia ter calculado aqui, ó, a quantidade ímpar, e como você tem um total que era 648, bastava você fazer 648 menos a quantidade ímpar, que aí você ia achar exatamente os números que são pares, tá? Fica essa dica aí. Eu gostaria que você tentasse fazer dessa forma e você vai ver que a resposta vai bater aí com 328, correto? Até a próxima. Fique com Deus. Grande abraço.